Uma boa noite a todos, uma boa noite a você também que está em casa, que separou este tempo para que a gente possa adorar ao nosso Deus nessa metade da semana, início de feriado, para muitos prolongados, para outros não, mas o importante é que você escolheu vir à casa do Senhor, entregar a sua adoração a Ele, e eu tenho certeza que Ele vai ficar muito feliz em recebê-la. Quero te convidar, você que está aqui no templo, a ficar de pé, você que está em casa, por favor, fique em atitude de reverência. Nós vamos fazer uma oração agora e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos encontra aqui neste templo. Obrigado pelas portas estarem abertas e a oportunidade de poder ser acolhido pelos teus braços de amor nesta noite. Abençoe a tua igreja que está aqui para adorar, a tua igreja que está em casa nesse momento, fazendo do seu local um culto, que o Senhor cuide delas, que o Senhor abençoe e que o Senhor seja honrado, Pai, nesta noite. Que toda a programação, que tudo que for falado, pregado, cantado, todo o esforço de quem está trabalhando para que esse culto venha acontecer, seja entregue ao Senhor e que em nome de Jesus o Senhor seja honrado em cada participação. Fique conosco durante essa transmissão, durante este culto. Eu oro e faço isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, equipe de louvor feminina. Estamos aqui felizes por estarmos. É tão bom, né, gente? O frio dá uma desanimada, mas chegar aqui, essa pausa faz bem. E rever os nossos irmãos. Nós vamos cantar a música tema do Ministério da Família. Coloque-se de pé. Orar é falar com Jesus. A gente sabe que a base da família é Jesus, a base de todos os relacionamentos. Por isso, a música escolhida, cante, coloque-se de pé. Ela é curtinha. Talvez vocês não saibam ainda, a gente canta uma vez por mês, já tenham esquecido, mas vamos aprender juntos. Orar é falar com Jesus. Pense na letra, que seja uma verdade em nossas vidas, falar com Jesus, um hábito, a oração. Orar é abrir o coração a um amigo. Orar é falar com Jesus. Bem cedo à tarde, quem sabe à noitinha, é hora de ir a Jesus. Se hoje o buscar e nele confiar, certeza terei que ouvirá. Pois orar é abrir o coração a
leu para aprender? Segunda estrofe, a mesma coisa. Orar é saber que há alguém maior que eu, alguém que também já sofreu. Por isso se alegra ao ver o meu sorriso, deseja que eu viva feliz. É Ele quem traz a calma e a paz, quietude ao meu coração. Pois orar é abrir o coração a um amigo, amigo que é mais que um irmão. Amém. Podemos sentar. Boa noite. Chegamos nos momentos dos nossos anúncios. O nosso primeiro anúncio da noite é o final de semana da família, que acontecerá no próximo final de semana, sexta, dia 12, às 20, sábado, dia 13, às 9 horas e domingo, dia 14, às 7h30. Teremos todas essas pessoas como convidados, então se programem, sempre as programações que fazemos de cada departamento é sempre muito edificante, então programe para estar conosco no próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. O nosso próximo anúncio é referente à doação de sangue, que acontecerá aqui na nossa igreja, nesse próximo sábado, das 9 às 16. Se você ainda não se inscreveu, aí no anúncio tem o QR Code, então se inscreva. Se você pode doar sangue, se inscreva porque é por uma boa causa. Esses foram os nossos anúncios. Boa noite. Profetas e Reis, capítulo 7. O Senhor procura salvar, não destruir. Dá a seus mensageiros escolhidos santa ousadia, para que os que ouvirem a mensagem se arrependam. Com que firmeza aquele homem de Deus repreendeu o rei. Os males que estavam sendo praticados ali tinham que ser reprovados exatamente daquela forma. Os mensageiros do Senhor devem permanecer ao lado do direito sem vacilar. Enquanto confiar em Deus, não precisam ter medo, pois aquele que lhe deu a tarefa também lhe dará proteção. Esse momento nós reservamos para você poder expressar de forma audível o seu pedido, também o seu agradecimento. Você que está em casa vai estar acompanhando esse outro momento, então para você não será possível, mas você que está aqui no templo, você pode fazer isso. O Adriano ele está com o microfone. Se você tem algum pedido ou agradecimento, vou pedir que você levante a sua mão e o microfone vai chegar até você. Há alguém que gostaria de... Ok. O microfone vai chegar para vocês. Pastor Manuel, é uma alegria poder estar aqui nesse momento. Gostaria de agradecer muito a Deus, porque ontem eu tive um desvio de coluna, fiquei muito preocupado, mas felizmente hoje já estou praticamente zerado do problema. O Pai foi maravilhoso comigo.
Gostaria de incluir nesta palavra um pedido em favor de Djanira. Djanira é a minha podóloga. Ela está com câncer no rosto e pede que oremos por ela. Irmã Djanira, tá bom? Louvado seja Deus. Amém, pastor. Obrigado por deixar aqui o seu pedido. O Senhor tem sido bom com o senhor, né? E o senhor tem sido teimoso com ele, né? Mas que bom que o senhor está bem. Ah, mais alguém? Por favor, só levantar a mão que na sequência o Adriano vai estar levando o microfone para você. Boa noite, queridos irmãos. Sou Elide. Eu gostaria de pedir em favor do filho da Eva, que ele sofreu um acidente a semana passada, voltando do trabalho. Ele mora na cidade de Califórnia, no Paraná. Ele trabalha em Umuarama, meia hora de viagem. Ele estava numa rotatória, veio um carro na contramão, bateu na moto e jogou ele no mato e foi embora. E ele ficou lá, jogado, largado, com todas as dores, quebraduras. Graças a Deus, alguém passou, viu a moto caída, desconfiou de alguma coisa, foi procurar no mato e chamou a ambulância. Ele está internado desde a semana passada, desde a quarta ou quinta, desculpa, não me lembro exatamente. A Eva viajou para lá, ele já tinha feito aquela gaiola na perna, porque eles ainda estavam avaliando tudo que ele tinha quebrado. Ele quebrou a perna, quebrou o fêmur, quebrou a bacia, quebrou uma vértebra e acho que costela também. A Eva viajou para lá. Ontem ele fez a cirurgia, uma das cirurgias. O médico disse para ela que, infelizmente, não tinha boas notícias, que ele gostaria de ter feito as 2 cirurgias que ele precisava, mas não foi possível, porque a cabeça do fêmur com a bacia está muito danificada e ele já tinha ficado 6 horas em uma cirurgia. Então, ela está muito, muito desesperada. Eu tenho orado com ela, acalmado, dizendo que o Senhor está no controle, que tudo vai ficar bem. Graças a Deus, ele não corre risco de vida, mas ele tem muitas dores. E ele está indo para a igreja, ela foi para lá, levou a família toda para a igreja, os netinhos estão nos desbravadores, e a gente sabe que o inimigo não quer isso, né? Então, oremos por ele. Ele vai fazer a cirurgia na sexta-feira, outra cirurgia na sexta-feira. Que Deus cuide e tome conta dele. Qual que é o nome dele? Ele chama Ronaldo. Ronaldo. Temos orar. também o irmão Arnaldo, que é irmão da irmã Luzinete, da nossa igreja. Hoje eu conversei com a Mauri, os médicos não descobriam o que era, que ele estava com muito líquido na barriga. Agora descobriram que o fígado está totalmente danificado. O Amauri me disse que provavelmente seja alguma coisa que não é tão boa, que os médicos já estão desconfiados, mas ainda não saiu a biópsia. E ele está sofrendo muito, está na UTI, então oremos pelo Arnaldo. É Arnaldo e Ronaldo. Arnaldo e Ronaldo, e vamos orar também pela irmã Eva, para que o Senhor conforte ela nesse momento também. Muito bem. Há mais algum pedido ou agradecimento? Aqui. Boa noite, irmãos. Meu nome é Piedade e eu agradeço a Deus pelos cuidados até aqui, mas pedi oração pelos nossos desbravadores, né, que vão sair amanhã. Então, será de amanhã até domingo que o nosso Deus possa estar guardando e cuidando de todos eles ali. Amém. É isso aí. Os desbravadores vão ficar 4 dias acampando e que o Senhor seja com eles lá, né? Mais alguém? Algum pedido, agradecimento? Podemos orar? Então, eu gostaria de convidar a Vanessa, ela vai conduzir esse momento de oração para nós. Eu quero te convidar, você que está aqui no templo, vamos ficar de joelhos enquanto a Vanessa ora junto com a igreja. Senhor, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador e nosso médico dos médicos. Obrigada, meu Pai, que paramos um pouquinho nessa semana, paramos somente para adorar o Senhor. Porque o Senhor sabe que como o inimigo está usando as famílias para a gente não ter tempo nem para a gente ler a Bíblia. O tempo está passando muito rápido, meu Pai.
E obrigada porque o Senhor nos deu essa quarta, o Senhor nos dá o sábado para adorar o Senhor e o Senhor nos dá o domingo também. Porque a vida está corrida e o Senhor mostra para a gente que a gente tem que adorar somente o Senhor. E como o Senhor é nosso médico dos médicos, eu venho pedir aqui para todos os enfermos, meu Pai. Principalmente para o meu tio Marcelo, principalmente para o filho da Eva, que ele teve esse acidente, que o Senhor sabe o que ele está precisando, o Senhor sabe o que o Ronaldo está sentindo das dores. Também o irmão do o Arnaldo também. Esse irmão também que está sofrendo das dores, meu Pai. E o Senhor pode tudo, meu Pai, que o Senhor é o nosso Criador. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estão com dores. Por favor, meu Deus. Peço também oração para os desbravadores, que eles vão acampar, que eles tenham um acampamento perfeito com a graça do Senhor. Peço também pela Djanira, que está com câncer, e essa doença que cada vez mais assusta a gente, porque está chegando perto cada vez mais. Como eu disse, peço oração pelo meu tio, porque ele está com esse câncer no cérebro e no pulmão. E eu sei que a gente tem que orar muito, Senhor, para o Senhor voltar logo e tirar a gente desse mundo que está com essas doenças, está com essa maldade do ser humano. Por favor, meu Pai, fique conosco. Abençoe cada família que está aqui, abençoe a família que vai assistir o culto, que o nosso culto vai ficar gravado. Então, meu Pai, abençoe todos que vão assistir, abençoe a mesa, abençoe as famílias. E abençoe aqui também, meu Pai, todos que estão assistindo, abençoe a Nequinha que vai passar a palavra e fique conosco. Nos transforme cada vez mais, como diz Paulo, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Por favor, meu Pai, é isso que eu te peço, humildemente, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais. Voltar a ser criança, das lutas com a minha irmã. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha, filha, mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo, aproveitar. Dizer te amo tantas vezes até outro se cansar. Dar um abraço
faço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certas coisas continuem a mudar. De certas coisas continuem a passar. E o que me resta é só hoje transformar. Amém. Eu fico meio desconcertada nas quartas, né? Não tenho costume de estar aqui sempre, às quartas-feiras, porque eu trabalho, mas eu sempre reservo algumas para estar aqui com vocês. E é uma alegria estar aqui. A minha família se sente honrada em poder participar nesse culto de adoração. Culto de oração e um culto especial da família. Nós estamos felizes por participarmos juntos desse momento. Fiquei aqui ouvindo as crianças, cantando as crianças, né? Eles nunca crescem para a gente. E comecei a pensar como Deus é bom, como Ele cuida de cada detalhe, né, da nossa vida. Eu lembro o Nicolas e a Nicole, a Larissa pequenininha aqui, o Nicolas e a Nicole bebezinhos dentro de um cesto, e essa igreja me acolheu, cuidou de mim e dos meus filhos, e nós estamos aqui hoje pela graça de Deus e pela bondade dos irmãos também. Que alegria estar aqui com vocês. Nós vamos continuar o nosso estudo que estamos fazendo desse livro. Vocês provavelmente têm ele em casa. É um livro que fala de oração. Eu almejei muito que todas as famílias tivessem esse livro. E que bom que a divisão escolheu esse livro para que nós pudéssemos nos aprofundar nessa questão da oração. Nós oramos sempre, nós precisamos orar. Nós estamos no estudo profundo durante todo o trimestre sobre como nós podemos intensificar a nossa comunhão com Deus. E falar e ouvir a voz de Deus são indispensáveis nesse processo. E esse livro nos ensina algumas questões imprescindíveis na questão da adoração e também do nosso relacionamento através da oração. E nós vamos, nessa noite, aprofundar um pouquinho mais. E eu acho que é até providencial que no domingo, quem esteve aqui no domingo, no culto musical? Bênção, né? Foi muito bom. E a mensagem, ela veio antecipar a mensagem de hoje. Porque nós vamos falar hoje de oração e milagres. Não dá mais para ficar longe dele, não. A gente tem que andar sempre juntinhos aqui. E eu lembro que a pessoa que esteve aqui, não me recordo se é Juliana, o nome dela, mas a mensagem eu lembro bem. Ela falou de alguns aspectos que nós precisamos desenvolver na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus, para que os milagres aconteçam. Ela nos lembrou a história de Elias,
E ela lembrou aquele momento em que Elias estava no Monte Carmelo, e ali ele teve que dar alguns passos antes que o fogo descesse e consumisse o holocausto, e tudo acontecesse conforme a oração de Elias. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais hoje nessas questões da oração. Eu não sei se vocês, como eu, já presenciaram milagres. Eu acredito que sim. Quantos aqui já vivenciaram um milagre em suas vidas? Todos, né? Às vezes a gente fica esperando aqueles milagres extraordinários, né? Como o mar se abrir, como se abriu no passado. A gente fica esperando que fogo desça do céu e consuma o holocausto, assim como aconteceu com Elias. Mas pequenos milagres acontecem todos os dias na nossa vida. E nós precisamos ser gratos por cada um deles. E nós precisamos intensificar a nossa comunhão com Deus para a gente perceber esses pequenos milagres. E assim a gente consegue, ao invés de apenas pedir, também voltar para agradecer. Isso é muito importante. Testemunhar das pequenas coisas que Deus faz na minha e na sua vida. Olha que interessante, na página 27 do livro que vocês estão estudando, eu também, diz assim, ó: quando Deus ajuda, todos os obstáculos são vencidos. Quantos homens de grande aptidão natural e elevada cultura têm falhado quando colocados em posições de responsabilidade? Enquanto os de intelecto mais limitado, com um ambiente menos favorável, têm tido maravilhoso êxito. O segredo estava em que os primeiros confiaram em si mesmos, enquanto os últimos se uniram àquele que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria, para realizar o que deseja. Reconhecer que tudo vem de Deus é o primeiro passo no êxito para que o milagre aconteça em nossas vidas. Talvez você tenha testemunhado um milagre muito recente. Talvez você esteja orando por um milagre hoje. Mas fato é que nós precisamos, com essa humildade, nos achegarmos a Deus reconhecendo que é Ele que faz a obra. Nós somos limitados e quando nós entendemos que nós precisamos dEle, buscamos a ajuda dEle, aí sim Ele opera a obra em nós. Nós vamos dividir a nossa reflexão em 6 perguntas. E essas perguntas vão nos ajudar a entender como eu me achego a Deus para que eu reconheça os milagres e obtenha os milagres. A primeira pergunta é: quais são as condições necessárias para que Deus ouça nossas orações? Eu acredito que vocês, assim como eu, já saibam de algumas, né? Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina e tivemos 2 lições que falaram apenas disso. Algumas condições que nós precisamos desenvolver na nossa relação com Deus para que as nossas orações sejam atendidas, sejam ouvidas por Deus. Alguém gostaria de citar alguma? Como que a minha oração vai ser ouvida? Quais são as condições? Quero ouvir vocês. Confessando os pecados, boa. Mais alguém? Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Dependendo de Deus, muito bom. Mais alguém? Intimidade, né? É isso aí, Lu. Nós precisamos ter intimidade. Olha o que a gente lê nas páginas daquele livro, agora não me recordo qual, porque não deixei ali, mas diz o seguinte: há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade. Nós precisamos entender a nossa necessidade. Deus não vai nos conceder aquilo que nós não tivermos consciência de que precisamos. Nós precisamos entender que nós necessitamos. E nós necessitamos do auxílio dele. Ele prometeu: derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44:3. Os que têm fome e sede de justiça, que desejam intensamente a Deus,
podem estar certos de que serão saciados. O coração tende a estar aberto à influência do Espírito, pois sem isso, as bênçãos de Deus não podem ser recebidas. Às vezes a gente pede, e muitas vezes nós não estamos nessas condições necessárias para recebermos a bênção. Nós precisamos, de fato, recorrermos a Deus, porque sabemos que tudo vem dele. Mas nós precisamos estar com o coração aberto. O que seria estar com o coração aberto? Muitas vezes nós queremos fazer tudo do nosso modo. Nós queremos fazer com que Deus se adeque às nossas intenções e vontades e não o contrário. E às vezes nós buscamos de forma contínua, porém, sem aquela reflexão. De fato, eu estou buscando a Deus como Ele gostaria que eu buscasse? Nós precisamos ter intimidade. Esse coração aberto, ele é essa intenção de colocarmos nas mãos de Deus a nossa vida e não o contrário, né? Buscarmos a Deus só para que supra as nossas necessidades, mas sim que Ele venha a suprir o vazio do nosso coração. E aí as outras coisas, a gente vai entendendo que nem tudo que a gente almeja é necessário de fato para a gente. Olha o que o texto diz. Se no coração contemplamos iniquidade, se nos apegamos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouve. Isso é bem grave, isso é bem sério. Mas a oração da pessoa arrependida e contrita é sempre atendida. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recomendam ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salva. Seu sangue é que nos purifica. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da aceitação. É impressionante como nós somos falhos, às vezes, nesse nos achegarmos a Deus. Muitas vezes nós repetimos, memorizamos e falamos, até sem reflexão, a oração que Jesus nos ensinou, a tão conhecida oração do Pai Nosso. E um dos primeiros pontos naquela oração é perdoai as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E muitas vezes nós queremos ir a Deus e nós não consultamos o nosso coração para saber o que tem nos afastado de Deus. Porque nós estudamos na semana passada que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E muitas vezes nós estamos nos achegando a Deus com as nossas petições, em busca de milagres que são necessários na nossa vida, mas nós não consultamos o nosso coração para ver o que tem nos afastado de Deus. O que tem feito com que a nossa oração não seja tão eficaz? Porque Deus ouve, de fato, mas existem algumas condições para Ele atender aos nossos pedidos e operar os milagres que pedimos tanto. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações. Essa já falei, vamos seguir. Voltei. Outro elemento da oração perseverante é a fé, como alguns de vocês aí, alguém citou. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Essa é uma condição básica, né? Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Senão, de fato, não faz sentido buscar a Deus se eu não creio que Ele pode atender ao meu pedido. Essa é a primeira pergunta. Então, nós sabemos que existem condições para que Deus ouça as nossas orações e que os milagres que pedimos aconteçam. A segunda pergunta é, às vezes nos perguntam por que Deus não responde a determinado pedido. Como podemos responder a esse questionamento? Lá na página 30 do livro, nós vamos encontrar algumas respostas. Por que Deus não atende a alguns pedidos? Nós vimos algumas questões ao pedir, mas nós temos algumas outras questões necessárias para a gente entender por que alguns pedidos não são atendidos por Deus. Temos tantas falhas,
somos tão míopes que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos. Para nós, e nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde às nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem, aquilo que nós mesmos desejaríamos se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas realmente são. Ai, meus queridos, eu quero estar no céu, porque eu quero ouvir de Jesus e ver naquele telão que vai ter lá, sabe? Que vai passar a nossa vida. Eu quero ver quantos livramentos Deus operou na minha vida por não me conceder algumas coisas que eu pedi. Ele conhece tão profundamente a gente, e Ele sabe exatamente o que vai ser para o bem e o que vai ser para sua perdição. E Ele te ama tanto que Ele não vai conceder para você aquilo que não for para a sua edificação. Quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos apegar-nos à promessa, pois o momento da resposta chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. Entretanto, dizer que a oração sempre será respondida do jeito que desejamos é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para deixar de conceder o melhor aos que andam corretamente. Por isso, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja resposta imediata para as suas orações. Apoie-se sobre sua fiel promessa. Peçam e lhes será dado. É bom demais nós confiarmos num Deus tão sábio, tão bom, tão tremendo como esse que nós servimos. É uma alegria poder estar num culto de oração, porque nós viemos buscar não só as nossas questões, as nossas orações respondidas, mas nós viemos buscar aqui a voz do Espírito falando a nós e nos mostrando que o querer de Deus na nossa vida é muito melhor do que o nosso querer. A nossa vontade precisa se submeter à vontade dEle. E Ele sabe que todas as coisas que nós realmente necessitarmos e pedirmos, Ele vai conceder segundo a vontade dEle e a sabedoria dEle, que é infinitamente maior que a nossa. Mas quando nós não recebermos aquilo que nós pedirmos, nós podemos confiar na promessa, porque Ele sabe o que realmente precisamos, e muitas vezes nem nós sabemos isso. A terceira pergunta é: um dos problemas que causa graves rupturas dos relacionamentos familiares é a falta de perdão. Alguém comentou aqui que o perdão é necessário para que as nossas orações sejam atendidas. O que isso tem a ver com a oração ser atendida? É extremamente importante, né? Muitas vezes nós estamos sendo hipócritas nos nossos pedidos a Deus. Nós pedimos algumas questões para Deus quando nós mesmos não estamos atendendo ao nosso semelhante, aquela pessoa que está bem próxima a nós e que nós podemos atender em questões semelhantes àquelas que nós queremos que o nosso Pai Celestial nos atenda. Nós não estamos atendendo e insistimos em pedir para Deus que atenda às nossas petições. Olha o que diz um livro que nós estamos estudando a respeito desse assunto. Quando vamos a Deus para pedir-lhe misericórdia e bênçãos, devemos ter uma atitude de amor e perdão em nosso coração. É assim que nós devemos nos achegar a Deus. Como podemos orar? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se alimentamos um ressentimento incapaz de perdoar, se esperamos que nossas orações sejam ouvidas, devemos perdoar os outros da mesma forma como esperamos ser perdoados. Nós estamos falando de família aqui hoje nesse culto. Nós estamos pensando nos relacionamentos mais próximos. Aqui na igreja, muitas vezes nós estamos aqui todos abertos, né, à presença dos irmãos e a intimidade, a irmandade, a desenvolvermos relacionamentos saudáveis, mas é em casa que nós nos mostramos como nós realmente somos. É em casa que às vezes nós alteramos o tom de voz, nós somos ríspidos até demais às vezes, na forma de agir, na forma de falar. Somos muitas vezes implacáveis nos nossos posicionamentos. E é lá,
em casa, principalmente aqui na nossa relação, porque nós somos uma grande família, somos todos filhos de um mesmo pai, aqui também nós temos relacionamentos que precisam ser curados. Mas em casa, é lá com seu filho, com seu cônjuge, que nós precisamos desenvolver a prática do perdão. E é o dia todo, o tempo todo, porque nós somos seres humanos falhos. Enquanto estivermos nesse mundo de pecados, muitas vezes nós vamos ter atitudes que não são uma representação do caráter de Deus, infelizmente. E aí nós vamos ter que reconhecer o nosso erro e vamos ter que pedir perdão, sim. Quantas vezes eu já fiz isso com os meus filhos? Teve um dia que o Nicolas me fez até chorar, porque eu sou daquelas que, se é para corrigir mesmo, para valer. E um dia a gente estava lá na sala, eu falei, Nicolas, não corre, que você vai derrubar essa mesa. Uma mesinha de centro que tinha na sala. Eu falei, você vai derrubar essa mesa. E ele continuou, lembra? Está lá assim, ó. E eu falei, você vai derrubar. E parece que a gente tem um sexto sentido, né? Porque você está vendo o que vai acontecer lá na frente, já prevê e já fala, não faz, vai acontecer, e eu vou te bater. Falei para ele. Desculpa, gente, eu bati muitas vezes, porque eu aprendi assim. E foi nesse dia, quando o Nicolas, eu levei ele para o quarto, porque tinha todo um ritual, né? Levava para o quarto, fechava a porta e todo mundo, ai, meu Deus, agora... Mas, naquele dia, ele me fez refletir. Ele falou, mas mamãe, a senhora só sabe me corrigir assim? A senhora nunca me colocou de castigo? E sabe, eu fiquei pensando, ele falou de um jeito que tocou lá no fundo do meu coração. Eu falei, gente, sabe a questão da transgeracionalidade, que a gente já ouviu várias vezes, pastor Jário falava muito sobre isso, a gente acaba reproduzindo características que nós vimos nos nossos pais, e você não gostava, mas você acaba repetindo da mesma maneira, e às vezes com mais intensidade ainda. E era isso que eu estava fazendo. E daquele momento em diante eu não bati mais neles, viu, gente? Eu conversei e coloquei de castigo muitas vezes, mas eu não bati. Mas a gente pede perdão. Naquele dia eu reconheci que eu estava errada, que tinha outras formas de corrigir. E não é porque eu sou a mãe que eu estou sempre certa. Eu também erro. E eles também erram comigo. E muitas vezes eles precisam pedir perdão também, pedir desculpas. Isso é necessário na relação entre família. Nós precisamos ter essa humildade. Porque assim, nós poderemos chegar a Deus e pedir para Ele que nos atenda nas nossas questões, que nos perdoe, porque nós pecamos todo o tempo todo. Nós estamos sempre desviando do propósito de Deus, todo dia. E nós precisamos pedir que Ele nos perdoe. E para isso eu preciso reconhecer o meu erro. Pecado perdoado é pecado confessado. Eu preciso reconhecer no que eu tenho falhado. E aí sim eu me achego a Deus e peço perdão, e Ele pode me perdoar quando eu também pratico isso na minha vida. Quarta pergunta. Precisamos ensinar aos nossos filhos desde cedo a serem fiéis nos dízimos e nas ofertas. O que pode acontecer quando não temos uma vida de fidelidade a Deus? Essa questão é muito séria, meus queridos. Eu conheço algumas pessoas que vivem situações bem difíceis na questão financeira. Pessoas até próximas, e às vezes a gente quer falar. Eu fico com a vontade tão grande de falar. Como que está a sua fidelidade com Deus? Dá vontade, mas eu sinto, não posso ser invasiva assim. Mas eu tinha que ter um jeito de falar isso para a pessoa. Porque muitas vezes nós estamos reclamando da nossa condição, reclamando que Deus não atende. Parece que a minha vida tá indo ladeira abaixo. E eu não paro para olhar o quão distante eu estou daquilo que Deus orientou. A fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, ela faz com que nós sejamos poupados do nosso egoísmo, da nossa avareza. E assim a gente consegue lidar melhor com aquilo que Deus confiou a nós. Nada nesse mundo é nosso. Nós somos apenas mordomos. Como nós estamos lidando com um pouquinho que Ele colocou na sua mão, ou muito que Ele colocou na sua mão? Não importa a quantidade. O que importa é a sua entrega e como você lida com isso. E muitas vezes nós vamos a Deus,
pedindo que Ele atenda as nossas orações, questionamos porque Ele não nos concede determinadas bênçãos, quando na verdade nós estamos falhando nesse ponto. E nós precisamos cuidar com isso, que isso é muito sério. Eu vou seguir porque a próxima está mais completa. Diz assim: como doador de todas as bênçãos, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. Essa é uma providência para sustentar a pregação do Evangelho. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dádivas. Como podemos, pois, reivindicar suas bênçãos se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo de orações não atendidas. Vamos cuidar com isso, porque Deus ele é bondoso demais para não nos conceder aquilo que Ele sabe que é para o nosso bem. Mas muitas vezes Ele não vai te colocar nas mãos bens que você não consegue administrar, porque isso vai ser para a sua perdição e não para a sua bênção. E nós temos agora a quinta pergunta, já estamos caminhando para o fim. A quinta pergunta diz assim: às vezes oramos quando estamos emocionalmente abalados e com a mente confusa, pedimos a Deus que atenda nosso pedido. Por que a resposta não vem do jeito que esperávamos? Quantas vezes nós oramos no impulso de uma emoção? E quando você para pensar, de fato não era aquilo que você precisava, ou que você queria de fato. Foi uma oração que você fez ali numa situação adversa e você não parou para pensar e Deus não atende a nossa oração naquela emoção, porque Ele quer que você use a razão. Nós somos dotados de razão. Deus nos criou com algo além dos demais animais. Nós somos racionais. O nosso culto a Deus é racional. E quando nós vamos a Deus também com os nossos pedidos, Ele quer que nós sejamos racionais. Que nós pensemos no que estamos pedindo. O livro também traz uma questão sobre esse assunto. Em sua aflição você orou por paz em Cristo, mas uma nuvem de escuridão parecia anuviar sua mente. O descanso e a paz não vieram como você esperava. Às vezes, sua fé foi provada ao máximo. Ao rever sua vida passada, você viu tristeza e desapontamento. Ao contemplar o futuro, tudo parecia incerto. A mão divina o conduziu maravilhosamente para levá-lo à cruz e para ensinar-lhe que Deus recompensa os que o buscam. Todo o que pede corretamente recebe. O que busca com fé encontra. A experiência obtida na fornalha da provação e aflição vale mais do que toda a inconveniência e situação penosa que ela causa. Deus respondeu, nem sempre de acordo com sua expectativa, mas para seu bem. As orações que você fez em sua solidão, fadiga e provação. Você não tinha opiniões claras e corretas de seus irmãos, nem se via em uma luz correta. Eu fiquei pensando nesse texto, falei, como assim? Você não tinha opiniões claras e corretas de seus irmãos, nem se via em uma luz correta. Às vezes a gente ora por algumas questões que os nossos irmãos trazem aqui. Toda quarta-feira, nós temos aqui pedidos, e nós rogamos a Deus por aquilo que a gente consegue enxergar, e nós entendemos que seria o melhor na vida daquele irmão. Mas nós não conhecemos nas entrelinhas o que de fato seria o melhor. E por isso que nós precisamos sempre, ao colocar uma questão diante de Deus, nós precisamos pedir que se faça a sua vontade. Em questões de saúde, é muito difícil a gente fazer essa oração com sinceridade, com clareza do que nós estamos falando. Que se faça a sua vontade, mas é necessário. Nós não entendemos como Deus entende. Nós não enxergamos como Ele enxerga. O alcance da visão de Deus é muito maior que o alcance da nossa visão. E nós precisamos orar sim, pedindo que Ele, com toda a sabedoria, com toda a plenitude de sabedoria que Ele tem,
que Ele faça a vontade dEle acima da nossa vontade. E por fim, eu vou ler para vocês esse último, para a gente ir para a última pergunta. Porém, na providência de Deus, Ele atuou para responder às orações que você fez em sua aflição, de modo a salvá-lo e glorificar o nome dEle. Em sua ignorância de si mesmo, pediu coisas que não eram as melhores para você. Deus ouviu-lhes as orações sinceras, mas a bênção concedida foi muito diferente de suas expectativas. Deus quis, em sua providência, colocá-lo mais diretamente em ligação com sua igreja, para que sua confiança fosse menos em si mesmo e maior em outros a quem ele está dirigindo para promover sua obra. Deus ouve toda a oração sincera. Ele usa, sim, instrumentos dele em todos os lugares, principalmente nesse lugar. Aqui sim tem pessoas falhas, pecadoras, mas tem pessoas que eu vejo nesses grupos de oração que intercedem constantemente por cada um de nós. Eu sou muito grata porque pessoas oram por mim aqui e algumas até mandam mensagem, orei por você, estou orando por você. Eu sou muito grata por isso. Então nós precisamos ter essa confiança de que Deus, Ele usa os instrumentos dEle. E muitas vezes pessoas falhas como eu e você, mas que têm no coração essa vontade de ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar cada um de nós. A sexta pergunta é essa: é possível sermos gratos pela bênção do não? Por quê? Com certeza, né? Como Deus é bom. Como é necessário o não em algumas situações. E sobre esse assunto o livro diz assim: em sua amorosa solicitude e interesse para conosco, Ele, que nos compreende melhor do que nós mesmos, se nega a permitir que procuremos de forma egoísta satisfazer nossa ambição. Muitas vezes, esses deveres proporcionam a educação essencial à nossa preparação para uma obra mais elevada. Com frequência, nossos planos são frustrados, a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Meus queridos, como é bom sabermos que Deus, Ele tem planos maiores e melhores que o nosso. Na vida futura, os mistérios que aqui nos afligiram e frustraram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos. Maravilhoso, né? Nosso tempo ali já acabou. Eu só quero deixar para vocês essa lição de casa, porque já que hoje é um estudo, nós vamos deixar essa lição. Pense em alguma bênção que você recebeu, algum milagre. Porque às vezes a gente está esperando milagres extraordinários. Mas eu gosto de uma frase de Albert Einstein que diz assim: há apenas duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. A outra é pensar que tudo é um milagre. Eu prefiro essa segunda definição. Pensar que tudo é um milagre. E assim como Deus operou milagres no passado, Ele opera hoje na nossa vida. Mas nós precisamos buscar esses milagres com inteireza de coração. Buscando nos relacionarmos com Deus de tal maneira que nós compreendamos como nós devemos nos achegar a Ele, para que a vontade dEle se faça na nossa vida. Eu quero que você seja desafiado a entender que um dos maiores milagres que já aconteceram hoje, no dia 3 de junho de 2026, é o fato de você estar aqui. Alguém que vai ver essa mensagem em outro momento também. Pode ter certeza que esse é um dos maiores milagres que já aconteceram hoje. Porque você está com plenas condições de ouvir. E quando a gente pode ouvir, a gente consegue também decidir. E se a gente consegue decidir, nós estamos ainda com poder nas mãos de escolher aquilo que nos aproxima de Deus e de evitar, afastar aquilo que tem nos distanciado de Deus. E eu desafio você a colocar a sua família no altar do Senhor. Que seja um milagre diário operado na sua vida, o fato de você se relacionar com pessoas
e cuidar para que elas estejam com você no céu. Esse vai ser o maior e o mais extraordinário milagre que vai acontecer. Nós vemos o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Eu vou convidar a minha família aqui para fazer uma oração cantada junto com vocês. Então, eu quero que vocês, agora, bem juntinho com a sua família, façam essa oração. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Nós vamos cantar uma música conhecida de todos vocês. A letra vai ser projetada e eu quero que vocês cantem conosco, porque essa é uma oração de entrega da nossa família ao Senhor. Que nós realmente possamos depor a nossa família com todas as questões que ela tem, com todas as dificuldades que ela tenha, mas nós estamos entregando a Deus para que Ele faça a obra que nós não conseguimos fazer. Que a cada dia um milagre seja operado na sua vida. Que você entenda a cada dia que estar aos pés do Senhor é a melhor escolha que nós podemos fazer. Escolhamos hoje nos colocar nas mãos do Senhor. Senhor, meu desejo é edificar meu lar, mas sozinho eu não consigo lutar. Por isso humildemente venho te implorar. Vem minha família renovar. Declare. Vem restaurar meu lar. Vem restaurar meu lar. Quero sempre estar com minha família em teu altar. Senhor, meu desejo é edificar meu lar, mas sozinho eu não consigo lutar. Como Abraão e Josué decidi, junto à minha família te servir. Vem restaurar meu lar. Vem restaurar meu lar. Quero sempre estar com minha família em teu altar. Cantem conosco, não é mensagem musical não, tá? Quero reconstruir o lugar de oração e, como Elias, cumprir minha missão, levar minha família ao altar de adoração. Vem restaurar meu lar. Vem restaurar meu lar. Quero consagrar minha família no altar. Quero consagrar minha família no altar. Amém. Oremos. Querido Deus, nós queremos colocar a nossa família em teu altar. Sabemos que somos frágeis, sabemos que necessitamos de ti. Por isso, Senhor, nos ajude a termos uma visão mais clara daquilo que o Senhor deseja nos mostrar. Que os nossos ouvidos estejam apurados para ouvirmos a tua voz. E que ao ouvirmos a tua voz, escolhamos sempre estar do seu lado e fazer a tua vontade.
que a nossa vontade possa ser subjugada, que possamos confiar a Ti todas as nossas questões. Nesse mundo nós vivemos momentos difíceis, mas nós entregamos a Ti a condução do nosso caminho, porque o Senhor prometeu que estaria conosco a cada passo, a cada dia. Nós temos aqui várias famílias representadas, e todas elas são preciosas demais para o Senhor. Que o Senhor seja o esteio de cada lar, que possamos ter o nosso altar restaurado, para que possamos oferecer ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Que possamos colocar todos os dias as nossas questões diante do Senhor. Que nada nesse mundo nos afaste dos propósitos que o Senhor já tem para nós. Esteja conosco, Senhor, agora que vamos retornar aos nossos lares também. Nos acompanhe, nos conceda a sua presença, que possamos sentir o Senhor do nosso lado. Esteja com as pessoas também que não estão aqui, mas que estão também assistindo, alcançando ouvindo as mensagens, que essa mensagem alcance também os corações. Que a todo momento escolhamos nos entregar ao Senhor. Essas bênçãos pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Espero que o Senhor possa ter abençoado, através dessa mensagem, a tua família. E nós aguardamos vocês no próximo sábado, a partir das 9 horas. A Nequinha estará ali na escada para se despedir de você. Um ótimo retorno para casa. Que Deus abençoe e até sábado.